Hoje vamos ter a Débora para fazer aqui a leitura bíblica e convidamos a todos a abrirem a Bíblia em Lucas, capítulo 21, versículos 14, 17 e 18. Lucas, capítulo 21, versículos 14, 17 e 18. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio do cabelo da vossa cabeça. Muito obrigado. Na continuidade da nossa meditação desta manhã, ocorreu-me dar como título a esta mensagem este título: Segurança acima de tudo. Quantos acham que segurança é importante? Okay. O que é que as pessoas fazem em nome da segurança? Já pensaram? Para termos maior segurança, o que é que somos capazes de fazer? Deixem-me dizer que algumas pessoas, em nome da segurança, vêm para Portugal. Segundo o Instituto da Economia e Paz, em 2020, Portugal era o terceiro país mais seguro do mundo. Em 2021, era o quarto. 2022, o sexto. 2023, o sétimo. Está a diminuir. Portanto, não sei se vai continuar a ser uma boa ideia. Mas, comparativamente, Portugal é um país seguro. Há muitas pessoas que, em nome da segurança, constroem cercas, grades, seguros, instalam alarmes, seguem escrupulosamente as regras e os procedimentos que lhes são propostos. Quem já viajou de avião, e quase todos, imagino, sabem que antes de um voo começar, apesar de se considerar que viajar de avião é algo extremamente seguro, mas há aqueles procedimentos que são repetidos em cada vez que nós viajamos. Nós até ficamos já assim meio desligados, não é? Já vimos aqui algumas vezes e tal, dizemos, já sabemos. Mas tudo em nome da segurança. Quando entramos no nosso carro, é verdade que ninguém quer levar uma multa e também ninguém quer estes carros mais modernos a apitar, mas pomos o nosso cinto. Algumas pessoas não compram nada novo sem antes ler o rótulo dos alimentos. Estes és aqui querem dizer exatamente o quê? Eu quero saber. Porque estou preocupado com a segurança. Algumas pessoas deixam de beber, de fumar, mudam para ter um estilo de vida melhor porque querem se sentir mais seguras. Não querem ter um ataque cardíaco, não querem ter um problema grave. Ultimamente, em nome da segurança, é discurso de quase todos investir em armas. Porque existe o risco de uma agressão internacional. Existem várias guerras. Por segurança, nós poupamos dinheiro. É ou não é? Pode ser que amanhã eu precise, as coisas se tornem mais difíceis, então deixem-me poupar algum dinheiro, alguns recursos. Mas também por segurança, alguns comprometem os seus princípios. E para não faltar o pão, e porque as coisas estão difíceis, vamos aceitar um trabalho ao sábado. Ou vamos dizer alguma coisa que não é exatamente verdade, para poder aumentar as chances de eu resolver. Enfim, muita coisa boa e menos boa se faz para aumentar o nível de segurança.
Segurança acima de tudo. Bem, nós não podemos dizer que alguém preocupado com a segurança está exatamente a agir mal, ou porque é simplesmente uma pessoa que não tem fé, porque a Bíblia diz que o prudente vê o mal e faz o quê? Esconde-se. Mas os simples passam e sofrem a pena. Isto não me vai acontecer nada. Bem, o prudente, ele diz assim, se há aqui um problema, se há aqui um risco, é melhor eu me precaver. Precaver. E isto não é errado. O capítulo 21 de Lucas, de onde a pequenina Débora fez a leitura, é um capítulo que fala sobre os sinais do fim do tempo. É equivalente ao capítulo 24. Sabem que os evangelhos sinóticos que estão lado a lado, Mateus, Marcos e Lucas, têm uma grande semelhança. E particularmente gosto de Lucas, e tenho estudado ultimamente este livro, mas neste capítulo, que vos convido a dar uma olhadela, porque é a palavra de Deus que, no final das contas, conta. E neste capítulo, que trata exatamente sobre o tempo do fim, eu escolhi dar este título para este capítulo. O estudo desta manhã é sobre segurança. E este capítulo fala sobre segurança. Segurança acima de tudo. Vamos analisar um bocadinho. O capítulo começa e termina num contexto do templo. Porque reparem, os primeiros versículos encontramos Jesus a observar aquela viúva a dar as suas ofertas. Aonde? No templo. Ela punha as suas 2 moedinhas no gasofilácio, que era aquele pequeno contentor onde eram depositadas as ofertas. Quando terminamos o capítulo, nós lemos no versículo 27 que Jesus ensinava todos os dias no templo. E no versículo 38, e todo o povo madrugava para ir ter com ele aonde? No templo. Por isso, nós também estamos hoje aqui na igreja, no templo. E Jesus, então, uma boa parte deste capítulo não é dita exatamente no templo, é depois de ter saído do templo, mas o contexto aqui é o templo. E se o assunto é segurança, pois os discípulos e, sobretudo, as pessoas de ali demonstravam que se sentiam seguros. E sabem porquê? Porque tinham um templo. E disseram, olha, que belo este templo. Enquanto nós temos um templo, certamente que Deus vai nos proteger. Mas Jesus disse uma coisa que com certeza os deixou demasiado preocupados. O que é que Jesus disse? Não ficará pedra sobre pedra. Com certeza que eles devem ter ficado muito preocupados com isto. E se lermos este capítulo na sua totalidade, vamos ver que o que Jesus vai dizer a seguir é extremamente esclarecedor e também algo preocupante. Porque Jesus disse, olha, vai haver muito engano espiritual. Jesus está a falar sobre aquele tempo, mas Jesus, como sabemos, está a falar sobre o tempo do fim. E ele disse, cuidado, não se deixe enganar. Ainda ontem alguém tinha postado aí no nosso grupo da igreja, ou noutro grupo, a qual eu pertenço, uma entrevista entre o presidente do Brasil e um irmão adventista que lhe ofereceu o grande conflito. E o presidente do Brasil, Lula, dizia a este irmão, olha, continue, você é um homem inteligente, ensine a verdade. Não sei se ele sabia exatamente o que estava a dizer e se era a mesma compreensão que o nosso irmão tinha. E ele disse, há para aí uns pastores, há para aí uns homens que não são pastores, coisa nenhuma, são impostores. Então, ensina a verdade. Bem, o nosso irmão ficou contente. E certamente que muitos adventistas ficaram contentes, não é
Tanto que estão a espalhar por aí o vídeo com as palavras do Presidente da República do Brasil. Mas a verdade é que este senhor, o Presidente, disse uma verdade. O próprio Jesus disse, no fim do tempo vai haver muito engano. Cuidado com o engano. Há aqui riscos. Ele também disse, vão haver guerras, disse Jesus, terremotos, epidemias. Oh, quem é que não se lembra da Covid? Fomes, perseguições aos cristãos. E depois Jesus disse, este templo, esta cidade vai ser completamente destruída. Então, Jesus estava a falar de segurança e deu alguns conselhos. No versículo 8, ele diz claramente, não se deixem enganar. No versículo 21, saiam de Jerusalém. Quando virem a cidade sitiada, tema da escola sabatina da semana passada, então saiam. Deu instruções. No versículo 34 ele disse, olha, tenham particular cautela, porque vocês podem entrar num determinado estilo de vida que vai vos levar a não se aperceberem das coisas. E quando derem por ela, puf, acabou tudo. Então, cuidado com a dissipação. Não estejam a desperdiçar os vossos recursos, o vosso tempo. Não fiquem embriagados, não fiquem alienados, não fiquem a ocupar a vossa mente ou a deixar a vossa mente sob a influência de substâncias ou de influências que vos desviem do foco daquilo que é importante. E, sobretudo, ele disse, não estejam preocupados com as coisas da vida. Porque, por causa disso, muitos irão deixar de se preparar. Na realidade, esta é a mensagem central deste capítulo. No versículo 14, como a Débora leu, Jesus disse, não estejam preocupados. Não vos preocupeis. Bem, com o que haveis de dizer quando fordes levados a tribunal. Não se preocupar. Então Jesus faz uma descrição de tantos problemas e depois ele diz que eu não devo estar preocupado. E mais, ele vai dizer, por estarem preocupados, muitos vão perder a oportunidade de se prepararem convenientemente. Como é que nós conciliamos isto, uma coisa com a outra? Ao ler este capítulo, a maior parte das pessoas ficam preocupadas. E Jesus diz para não se preocupar. Aliás, o próprio capítulo, se lerem com muita atenção e aconselho que o façam, no versículo 23, diz que as pessoas irão estar aflitas. Haverá grande aflição na terra. Grande aflição. E no versículo a seguir, no versículo 25, diz que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. E sobre a terra, o que aconteceu nas estrelas, no sol e na lua, nós sabemos. Já se cumpriu. Mas o que está a acontecer sobre a terra está-se a cumprir agora, mais do que nunca. No caminho para aqui, para a igreja, eu estava a ouvir, depois do Covid, 40% da população americana ou tem ansiedade, ou tem depressão, ou tem dependências. Tem o perfil daquilo que Jesus disse aqui. Sobre a terra, angústia. Angústia entre as nações. Versículo 26. Homens a desmaiar de terror. E o que é que Jesus disse? Não se preocupem. Como é que é possível não estar preocupado? Com tanta coisa má neste mundo a acontecer. Qual é o segredo? Aliás, se eu me preocupar, eu posso, então aí sim, me perder. É incrível. Bem, talvez haja aqui uma promessa. E há. A Débora também leu. Não se perderá um só fio da vossa cabeça. Ok. Eu não tenho que me preocupar porque Deus vai cuidar de mim. Nenhum fio da minha cabeça se vai perder.
Estamos tranquilos? Só um momento. Só um momento. Leiam o versículo que está antes. E sereis entregues até pelos vossos pais e irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Ou seja, nenhum fio vai se cair, vai se perder da minha cabeça, mas alguns serão mortos. Serei eu. Estarei entre aqueles que serão poupados na sua totalidade. Alguns irão morrer. Como é que eu sei? Como é que eu posso estar despreocupado sabendo que eu posso morrer? Num contexto de perseguição e de aflição. Deixa-me sugerir que a chave para o problema da segurança neste capítulo é-nos dado através de uma mulher, do exemplo desta mulher. Estão aqui alguns slides que eu devia ter passado e esqueci-me. Está nos primeiros 2 versículos. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E no versículo 4, Jesus diz: da sua pobreza deu tudo o que possuía. Ora, o dinheiro tem muito a ver com a nossa segurança, certo? Se eu não tiver dinheiro para pagar a renda, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou morar na rua, porque não tenho casa. Esta mulher era viúva e era pobre. Os seus recursos eram muito pequeninos. Entretanto, ela entregou tudo o que tinha quando foi ao templo, à igreja. O que é que isto me diz? Provavelmente aquelas 2 moedas não eram suficientes para suprir as necessidades daquela mulher. E o que é que ela fez? Provavelmente ela fez este raciocínio. Olha, aquilo que eu tenho não chega. Então, eu estou a contar com estas 2 moedas para resolver os meus problemas, elas não vão resolver o problema. Eu vou entregar a Deus o que tenho e vou-me confiar completamente a Deus. E Jesus louvou esta mulher, louvou a sua generosidade, mas louvou certamente a sua fé e a sua confiança. Queridos, no Salmo 127, versículos 1 e 2, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eu hei de ter verdadeiramente segurança. Eu preciso de ter a minha segurança a partir de Deus. Deixem-me vos dizer de uma história que eu vi nas notícias de um homem que veio do Brasil por uma questão de segurança. Veio para Portugal. Não me lembro se ele era português ou se era brasileiro. Mas esse homem, no Brasil, nunca tinha sido assaltado. Ele chegou aqui, veio para o país seguro e, passado pouco tempo, foi assaltado e morreu. Então, certas medidas de segurança que nós tomamos na nossa vida, poderemos chegar e perguntar: valeu a pena? Será que deram-me aquilo que eu queria, que era segurança? Mas há um Deus no céu, há um Deus no céu. Disse alguém com muita fé: há um Deus no céu. Ele é a minha segurança. O Senhor é a minha rocha e a minha salvação. Não temerei mal nenhum. Queridos, esta semana eu tive novamente uma experiência que já tinha tido algumas vezes na minha vida.
Há dias em que eu trabalho, e depois vou dormir e continuo a trabalhar à noite, mentalmente. Sonho que estou a fazer isto, e quando acordo eu estou extremamente cansado. É uma noite desgastante. Fiz tanto trabalho à noite. Já vos aconteceu isso? Mas há outras noites em que eu, quando me vou deitar, eu não estou nada bem. Sinto-me mal, talvez culpado, por alguma razão. Às vezes são noites curtas, pouco tempo para dormir. Talvez fui-me deitar depois da hora que devia me ter deitado. E eu até tenho medo de acordar no dia a seguir, porque depois, se eu já estou desanimado, ainda vou acordar mais desanimado. E acontece alguma coisa que para mim é simplesmente deslumbrante. Sabem o que acontece? É que nessas noites, isto já me aconteceu várias vezes, eu tenho um sonho que se repete. Tenho várias versões. Já tenho sonhado isto em várias versões. Eu sonho com o bongo. O bongo é uma missão que há em Angola, onde eu passei a minha infância. Foram anos fantásticos da minha vida. Nunca mais voltei ao bongo. Este ano, acho que a missão em Angola está a fazer 100 anos, se não me engano. E aquelas imagens, aquele sonho, quando eu sonho com o bongo, eu acordo com uma alegria e uma energia que é uma coisa fora de série. E eu penso assim, isto é graça. Porque eu fui-me deitar cansado, ou desanimado, culpado, e Deus me deu esta noite como um presente. Porque eu acordo completamente eletrizado, feliz, e vou direto ao meu Deus agradecer pela noite. Faz-me lembrar alguém. Lembram-se de alguém que teve uma experiência assim? Um homem que fugiu de casa. Um homem que teve que romper com os seus laços familiares pela sua vida. Chamava-se Jacó. E quando ele, completamente sozinho, até com medo da sua sombra, porque ele estava a ser perseguido, ele poderia ser perseguido, ele deita-se para dormir naquela noite. Poderia provavelmente nunca ter tido uma noite ou uma circunstância pior na vida dele. E naquela noite, ele sonha com o quê? Com o céu. E ele vê uma escada, anjos a subir e a descer. E ele faz um pacto, ele acorda cheio de energia, e ele faz um pacto com Deus. Tu serás o meu Deus, se me protegeres, aqui eu te serei fiel. Queridos, esta semana, eu tive um destes dias, uma destas noites curtas, extremamente abençoadas. E quando eu acordei, eu comecei a refletir, eu estava tão contente, eu fui para o meu diário de oração, comecei a escrever, e eu percebi que a minha vida tem este paradigma. Num determinado momento, em 1982, em que eu, como um jovenzinho de 16 anos, sentia um forte apelo pelo mundo, comecei a arranjar problemas e meti-me em complicações. E no meio dessa aflição e dessa angústia gerado pela minha forma carnal de ser, eu tive uma das experiências mais fantásticas da minha vida, com 16 anos. Tive a percepção de que Deus tinha lançado a sua graça e a sua misericórdia para comigo. E foi nessa altura que eu li o Grande Conflito. E foi nessa altura que eu comecei a pregar nas igrejas com 15, 16 anos. Foi nessa altura que eu tomei a decisão de ser pastor. E eu percebi que o meu chamado, de uma forma particular, toda esta vida tinha sido marcada pela experiência da graça de Deus. Quando eu estava lá embaixo, Deus se revelou a mim, estendeu uma mão. Queridos, nos tempos de dificuldade, presente e futuro, é a experiência de uma
relação direta com Deus, em que Deus revela a sua graça quando nós não merecemos absolutamente nada, quando Ele nos trata como nós precisamos e não como nós merecemos. Aí está o ponto de partida para que eu possa desenvolver esta minha experiência com Deus. Deus, no capítulo 21, dá várias instruções. O passo seguinte é estar atento às instruções que Deus nos dá. Estamos a viver em tempos de insegurança. Vamos ver o que é que o Senhor nos dá. Ele, por exemplo, nos deu uma mensagem de saúde. Às quartas-feiras temos falado sobre isso. O cancro está a aumentar a olhos vistos. O que é que o Senhor deu em relação a isto? Se os cristãos tivessem permanecido em Jerusalém, mesmo depois de observarem os sinais, o que é que lhes tinha acontecido? Percebem? Deus nos deu uma filosofia sobre a educação dos nossos filhos. A filosofia de educação. Deus nos deu orientações sobre estarmos separados do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Deus nos deu instruções sobre sair das cidades. Os irmãos sabiam disso? Porque é sobre as cidades que vão cair os juízos. Eu tenho que ter cuidado agora, porque estou a falar a uma população que vive na cidade. Mas quais são os meus planos? A curto, médio prazo. É verdade. Foi há mais de 100 anos que o Senhor disse claramente que os juízos iriam cair sobre a cidade. Estou eu pronto a seguir as suas instruções? Deus, então, na sua palavra, Ele estabelece 3 passos que são muito importantes e que estão aqui neste capítulo. Primeiro, que tipo de experiência tu tens com Deus? Como a viúva, tu sentiste em algum momento o teu nada e percebeste que Jesus estava ali a olhar para ti e a dar-te uma palavra de encorajamento, de ânimo, de graça, de misericórdia. Este é o primeiro passo. Segundo, estás atento às instruções que o Senhor te dá? Terceiro, estás vigilante? Como ele diz aqui no versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos. Segurança, sou de Jesus. Que tipo de experiência tens tu com Deus? Esta é uma experiência genuína, verdadeira, profunda. É a maior segurança que nós podemos ter. Se tu ainda não tens isto, precisas ter. Não dês descanso aos teus joelhos enquanto não a tiver. Não há nada nesta terra que nos possa dar segurança ou mais segurança do que isto. O eu ter esta fé e esta segurança em Cristo não me dispensa de ser prudente, mas o ser prudente não me garante nada. Porque este mundo caminha rapidamente para o caos. Nem um fio da tua cabeça se perderá. Mas alguns de nós iremos morrer antes da segunda vinda de Jesus. Por isso o que eu preciso é de ter esta experiência. Na segunda, querido e amoroso Pai, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes tudo o que vai no coração da Eliane, Márcio, da Camille, de todos os que vieram à frente. Ó Pai, neste jogo da vida, poderemos bem estar a dar as cartadas finais. Mas queremos claramente colocar todo o peso da nossa decisão ao teu lado. Carecemos desta experiência espiritual. Carecemos da confiança e da fé daquela viúva pobre que, nada tendo, desprovida de tudo, colocou toda a sua confiança em ti.
Somos pecadores, Pai. E toda a nossa confiança pomos no sangue de Cristo. Pomos no maravilhoso amor de Cristo, Pai. Eu te agradeço muito pela paz que trouxeste esta semana a esta querida família enlutada. Todos nós precisamos desta paz, desta certeza. Todos nós temos as nossas apreensões. Ó Pai, há aqui pais e há aqui mães que temem pelos seus filhos. Mas a tua palavra diz: não vos preocupeis. Queremos colocar estes queridos filhos, crianças, jovens, adultos, aqueles que estão conosco e aqueles que não estão, aqueles que estão contigo e aqueles que não estão. E queremos interceder porque não queremos que nenhum deles se perca, Pai. Queremos que tu, por favor, salves também os nossos filhos. Queremos também ter esta certeza. O nosso filho, a minha filha, o meu filho. Porque não são os nossos filhos apenas, são os teus filhos, Pai. Sejam quais forem as nossas angústias e tentações, nesta manhã, dá-nos a tua paz, dá-nos o teu Espírito Santo, convence-nos do pecado, dá-nos a convicção, ajuda-nos a perceber, abre os nossos olhos, ajuda-nos a perceber que este mundo não nos oferece nada e que tu nos ofereces tudo. Perdoa as nossas falhas e purifica-nos para que todos possamos ser e estar mais alvos do que a terra. Que a tua graça, o teu amor, o teu carinho, o teu abraço hoje possa ter sentido não apenas por nós que estamos aqui à frente, mas por todos que estão aqui na igreja. E de uma forma especial pela Camille, pelo Márcio, pela Eliane. E oro no nome de Jesus. Amém.